Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Abó, também dando continuidade à nossa preparação para essa banca FGV no que tange ao nosso raciocínio lógico, que é uma banca que costuma cobrar umas questões bem diferentes no que tange a lógicas de proposições. Hoje nós iremos resolver mais 5 questões. Como assim, professor, mais 5 questões? É porque se essa é a primeira vez que você está me vendo, eu já gravei a parte 1 e a parte 2, que vai estar aqui no link da descrição. Primeiro assista essas duas partes, antes de vir aqui para a nossa quinta parte, onde eu vou resolver aqui mais 5 questões envolvendo lógicas proposicionais. Se você estiver gostando desse material, eu só peço uma coisa, clica aqui embaixo em gostei, e se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, porque eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Provavelmente, se estiver assistindo bem depois de eu ter postado esse vídeo aqui, saiba que já tem aqui um leque de questões, um leque de vídeos só sobre a FGV de raciocínio lógico, matemático, então é muito importante você se inscrever para que você possa, então, adquirir esse conhecimento de como entender essa banca aqui. Então, sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa questão de número 11. Considere a afirmação: se um animal não tem dentes, então não morde. Uma afirmação logicamente equivalente é. Então, a gente tem que encontrar aqui uma proposição que é equivalente a essa proposição que ele te deu. E observe que a proposição que ele te deu tem o se e tem o então. Então, estou diante aqui da minha condicional, onde a minha primeira proposição vai ser essa daqui. Um animal não tem dentes, eu vou chamar aqui de proposição P. E essa minha segunda proposição, onde diz que esse animal não morde, seria a minha proposição que, como ele quer aqui a nossa equivalente, você precisa lembrar aqui que para fazer a equivalente do se, então, você tem aqui duas possibilidades de encontrar nas opções. A primeira é aquela em que você utiliza a contrapositiva, que é o quê? Você vai negar a segunda proposição primeiro, que seria então a negação de que implica, eu vou manter aqui o nosso sim, então, agora eu pego a negação da primeira proposição aqui. Então, eu nego a primeira proposição. Essa daqui é chamada de contrapositiva. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu nego a segunda proposição, que é aquela que vem depois da seta, ou na frase que é aquela que vem depois do então, e aí depois eu continuo com o sim, então, e depois eu nego aqui a primeira proposição, que é justamente aquela que vem antes do então, ou aquela que vem antes da seta ali. A segunda maneira de você, então, encontrar a equivalente dessa proposição seria você encontrar aqui a lei do Neymar aqui, ó. Já até expliquei aqui nas últimas aulas sobre essa do Neymar aqui. Essa dica é muito interessante, que vai fazer tu lembrar do seguinte: a primeira proposição, que é aquela que vem antes da seta, você vai negar, tá aqui, ó, do Neymar você vai negar. Então, a primeira proposição é P, eu vou negar a primeira proposição. E aqui o Y, ele é utilizado aqui para poder você lembrar do conectivo OU. Você vai trocar o conectivo do se, então, pelo conectivo do OU. Então, vou colocar o OU aqui, ó. E a segunda proposição você vai manter. Quem seria a segunda proposição? Seria justamente a proposição que. Então, você vai manter do jeito que ela está. Então, existem essas duas possibilidades de você encontrar a equivalente aqui, ó, da proposição do se, então. Vamos ver qual foi que a questão utilizou. Observe que o item A, B e C, ele utilizou aqui o se, então. Então, pode ser que o item A, B e C esteja na forma aqui, ó, da nossa contrapositiva. Então, eu vou manter esses itens aqui como possíveis. Aqui no item D de dado, ele utilizou o conectivo E. E observe que para a gente encontrar aqui a nossa equivalente, ou vai ser o conectivo do se, então, novamente, ou vai ser o conectivo ou. A gente não utiliza o conectivo E, portanto, esse item D aqui eu já posso desconsiderar. Já o item E, ele utilizou aqui o conectivo ou. Existe uma possibilidade de utilizar o conectivo ou quando a gente estiver atrás da equivalente do se, então, que seria, então, a lei do Neymar. Então, eu vou começar justamente pelo item E. Porque se for esse item aqui, eu já nem preciso ler o item A, B e C. Mas se não for, eu já vou poder desconsiderar a lei do Neymar e ficar focando apenas aqui na nossa contrapositiva. Então, beleza, o que é que nós precisamos encontrar? A negação da primeira proposição. Professor, a primeira proposição aqui na minha questão é um animal não tem dentes. Então, se eu quero primeiro negar ela, eu tenho que tirar esse não daqui. Então, eu preciso encontrar aqui no item E, um animal tem dentes. Só que aqui no item E ele colocou um animal não tem dentes. Ele não negou a primeira proposição, portanto, esse item E que eu já posso desconsiderar. Agora vamos analisar esses itens aqui, ó, item A, B e C. Todas elas começam com se e tem o então aqui. Portanto, eu estou aqui diante da nossa contrapositiva. E nesse exato momento eu não vou mais precisar ficar olhando para essa daqui, ó, porque não tem mais nenhum conectivo ou aqui para a gente analisar. Eu vou só olhar agora para esse daqui que é a contrapositiva. Que diz o quê? Você tem que negar a segunda proposição. Quem seria a minha segunda proposição na minha situação? Seria essa daqui, ó, não morde. Pelo contexto seria um animal
que não morde, não é isso? A nossa segunda proposição. Como eu tenho que negar a segunda proposição, eu tenho que encontrar isso aqui, ó. Se o animal morde, ou seja, eu tenho que tirar esse não aqui. Se o animal morde, então, um animal aqui, ó, então esse animal aqui vai ter o quê? Vai ter dentes. Então, eu preciso encontrar isso. Se um animal morde, então tem dentes. Observe que no item A ele colocou, ó, se um animal tem dentes. Ele está começando aqui no item A falar dessa primeira proposição. Se eu estou utilizando a contrapositiva, primeiro tem que falar da segunda proposição. Por esse motivo, esse item A não pode ser o item correto. Já o item B, ele fala assim, ó, se o animal não morde. Observe que ele manteve o que tem na minha segunda proposição, quer dizer que ele não morde. Mas eu preciso negar a minha segunda proposição, eu preciso tirar aquele não. Então eu vou aqui, ó, desconsiderar o item B. Sobrou, logicamente, o item correto da questão, que vai ser o item C, que tem assim, se o animal morde, observe que ele negou, então aqui, ó, essa segunda proposição aqui. Então, se um animal morde, então tem dentes. Aqui, ó, na minha primeira proposição, tinha não tem dentes, e ele negou também a minha primeira proposição. Então, ele negou a segunda proposição, negou a primeira proposição e manteve aqui o se. Então, o item correto dessa questão, de fato, é o item C de casa. Vamos aí para a questão de número 12. Considere a afirmação, nenhum gato é verde. Essa proposição, olhando aqui de forma fria, nós temos aqui, ó, o nenhum, e esse nenhum, você sempre precisa se atentar a essas palavrinhas que aparecem. Esse nenhum é um quantificador universal. Só que esse quantificador universal tem uma particularidade. Ele é um quantificador que dá a ideia de ausência de coisas. Existe um quantificador que dá a ideia da totalidade, que seria o todo, qualquer. Nesse aqui, que é um quantificador também universal, porque ele generaliza, só que ele generaliza no sentido negativo, ou seja, não existem coisas, entendeu? Não há nenhum objeto, não há nenhum animal. Nesse caso aqui, não há nenhum gato aqui, ó, que é verde. Ele está dizendo que nenhum gato é verde. Beleza. Aí ele está pedindo o quê? A negação dessa afirmação. Para a gente negar uma proposição que tem um quantificador universal, você sempre precisa lembrar disso aqui. Se eu tenho um quantificador universal mais o meu predicado, existem duas possibilidades aqui. Se esse meu quantificador universal ele for o todo, se for o qualquer, te dá essa ideia aqui de uma totalidade das coisas. Quando você for negar isso aqui, ó, quando você for negar essa proposição, você vai precisar colocar o quê? Você vai precisar colocar o nosso quantificador existencial e você vai ter que negar o predicado aqui. Você vai ter que negar o predicado. Isso quando tiver aqui essa ideia de todo e qualquer, ou seja, te dá uma ideia de todas as coisas. Só que na nossa questão, ele te deu um quantificador universal que dá a ideia de inexistência das coisas, que seria o nenhum. Esse nenhum ele tem um sentido diferente do todo e do qualquer. O nenhum, quando você for negar, então aqui, ó, quando for negar o nenhum, como é que a gente faz para negar o nenhum aqui? Mais o predicado, né? Então, essa questão também vai ter o predicado, que seria justamente é verde aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu continuo tendo que trocar pelo quantificador existencial. A única diferença é que eu vou manter o predicado. Eu vou manter o predicado do jeito que ele está. Então, como o predicado aqui é verde, eu vou manter do jeito que ele está, é verde. Se no lugar do nenhum tivesse todo, aí eu teria que negar esse predicado, como eu acabei de mostrar aqui. Inclusive, no segundo vídeo que eu gravei para vocês aqui, eu mostrei uma questão que aparecia lá o todo, e eu, de fato, neguei lá o predicado. Nesse caso, como tem o nenhum, eu não vou precisar negar o predicado, mas eu vou precisar trocar o quantificador universal pelo existencial. Vamos olhar aqui as nossas opções e observa só o seguinte. Esse aqui no item A, algum, é um quantificador existencial, pois dá uma ideia de possibilidade de alguma parte. Já aqui no item B, nós temos o nenhum, que é o próprio nenhum que ele utilizou na questão, que é um quantificador universal. Coloca já na cabeça de vocês. Você nunca vai negar um quantificador universal colocando outro quantificador universal. Olha o item C também, ó, apareceu o todo, que é um quantificador universal. Esquece, não pode ser o todo aqui. Apareceu novamente no item D o algum, beleza, é um quantificador existencial, e o item E apareceu algum também. Vamos analisar primeiro o item A. Ele botou aqui, ó, algum gato é verde. Então o que é que ele fez? Ele trocou o nenhum pelo quantificador existencial aqui. E o que é que ele fez com o predicado? Ele manteve o predicado, ó, o gato é verde, ele manteve, portanto o item A está certinho aqui
conforme a gente acabou de ver nesse nosso esquema. Já o item B tem assim, ó, algum animal verde não é gato. Ele inverteu aqui todo o sentido da frase aqui. Eu quero negar que nenhum gato é verde, então basta dizer que algum gato é verde para poder negar. Então esse item D aqui, ó, é um item completamente viajado, não tem nada a ver com a negação da questão aqui. No item E tem algum gato não é verde. O que é que ele fez? Ele negou essa parte onde tem não é verde aqui. Ele negou o nosso predicado. Só que como eu estou utilizando o quantificador universal nenhum, eu não posso negar o nosso predicado. Como ele negou aqui, portanto, esse item é um item incorreto. Sobra apenas o nosso item A de aprovação. Vamos aí para a questão de número 13. Olavo não está satisfeito com o seu trabalho, diz para o irmão uma frase verdadeira. Se eu sei que é verdadeira, na hora da prova, de imediato eu coloco um Vzinho aqui para poder lembrar que essa proposição é verdadeira. Mas o que é que diz a nossa proposição? No trabalho, eu chego atrasado ou saio cedo. Ou seja, esse ou aqui é o nosso conectivo, que está conectando duas proposições simples. Eu chego atrasado, que eu vou chamar aqui de proposição P, e tenho aqui, ó, saio cedo, vou chamar de proposição Q. Então, eu tenho aqui uma proposição composta, que ela é verdadeira, e olha só o conectivo que ele está utilizando. Ele está utilizando o conectivo ou aqui. Beleza. É correto concluir que, olha de novo a FGV colocando aquelas questões, onde ela vai te dar ali uma proposição composta, que ela é uma proposição verdadeira, e está pedindo para tu concluir algo verdadeiro em cima dessa proposição. Então, nesse caso, eu vou atrás da negação ou eu vou atrás da nossa equivalente? Nesse caso, eu vou atrás da equivalente. Eu vou atrás de uma proposição que é equivalente a essa proposição P, que eu vou chamar aqui de Q, que ela também vai ser uma proposição verdadeira. Porque se eu tenho uma proposição que ela é verdadeira e eu vou atrás da equivalente dela, a equivalente também vai ser verdadeira. Então, provavelmente, nas minhas opções, pode aparecer ali a minha proposição que é equivalente à proposição P, que eu estou chamando aqui essa proposição composta de P. Beleza, nem sempre nas opções vai aparecer a nossa equivalente, mas a primeira coisa que você precisa pensar nesse tipo de questão é de ir atrás da nossa equivalente. Mas quem seria a equivalente do conectivo ou? Basta você lembrar lá do conectivo do se então, que tem aquela lei do Neymar. Aquela lei do Neymar funciona tanto para ir do se então para o ou, como para ir do ou para o se então. Professor, não estou entendendo é nada. Beleza, vamos lá. Lá na minha ida, que seria P implica que, se eu quero encontrar uma equivalente, eu utilizo a lei aqui, ó, a lei do Neymar. Vou colocar aqui em cima, ó, Neymar. O que seria essa lei, professor? Você vai negar a primeira proposição, tá aqui, ó, vou negar a proposição P, vai colocar o conectivo ou, e você vai manter a segunda proposição, que seria a que. Beleza. Mas, professor, na questão ele não te deu se então, ele te deu o conectivo ou. Mas é a mesma ideia. Como assim? Se eu tiver aqui uma proposição P ou uma proposição Q e eu quero uma equivalente, eu vou agora para o se então. Então, só você lembrar disso aqui, ó. O se então, ele vai para o ou, na equivalente, enquanto que o ou vai para o se então. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa que eu faria no Neymar, que é negar a primeira. Vou negar a primeira proposição aqui, que seria então a negação de P. Vou colocar meu conectivo do se então. E o que é que eu vou fazer com a segunda proposição? Eu vou manter. É a mesma lei do Neymar aqui, eu vou manter a segunda proposição. Então, o que é que ele te deu na questão? Ele te deu aqui a primeira proposição P como sendo eu chego atrasado. Como eu quero a nossa equivalente, eu preciso encontrar a negação dessa primeira proposição. Mas observe que tem que estar no se então aqui. Então, os únicos itens que tem se então é o item A, B, D e o E aqui. Então, já posso eliminar aqui o item C. Ele utilizou aqui o conectivo E. Eu não vou utilizar o conectivo E, eu vou utilizar o conectivo do se então aqui, ó, como a gente acabou de observar. Temos que negar a primeira proposição, que é eu chego atrasado. A negação disso seria eu não chego atrasado. Então, ficaria assim. Se o Olavo não chega atrasado, vamos ver qual é que ele colocou. No item A ele botou Olavo chega atrasado. Está errado porque ele não negou a primeira proposição. Se Olavo não chega atrasado, até aqui tudo bem no trabalho, então sai cedo. O que é que tem que acontecer com a nossa segunda proposição? Tem que manter. Manter o quê? Que ele sai cedo de fato. Portanto, o item B aqui, ó, já é o item correto dessa questão aqui. Vamos ver aqui o item D, ó. Se o Olavo chega atrasado, observe que ele não negou a minha primeira proposição, logo esse item D aqui já está errado. E aqui, ó, se o Olavo sai cedo, ele inverteu aqui as posições das coisas. Viajou aqui na maionese, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que negar a primeira proposição aqui, que seria a proposição P,
e depois manter a nossa segunda proposição. Portanto, o item E também não é o item correto. Sobra apenas o nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 14. Uma sentença logicamente equivalente a: se gosto de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida saudável é. Então, ele está pedindo aqui uma proposição que é equivalente a essa que é do se então. Só que deixa eu destrinchar essa proposição. Eu tenho aqui, ó, gosto de estudar como sendo a minha primeira proposição, que eu vou chamar de P. Temos aqui um conectivo E. Temos aqui, ó, pratico esportes, seria minha proposição Q. Temos aqui o se então, ó, que é o se então. E aqui eu tenho, ó, tenho uma vida saudável, seria minha proposição que eu vou chamar de R. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo P e Q. Isso aqui tudo está implicando em quem? Na minha proposição R. Ele está pedindo aqui a equivalente dessa proposição. O que seria a equivalente dessa proposição? De novo, eu tenho duas formas de encontrar a equivalente do se então. Seria você utilizar a contrapositiva ou seria você utilizar a lei do Neymar. Vou até deixar o Neymar aqui embaixo para poder nos auxiliar na hora que eu estiver fazendo essa segunda forma aqui de encontrar a equivalente. A primeira seria, então, a nossa contrapositiva, que seria o quê, professor? Você vai negar a segunda proposição. Quem é a segunda proposição? É aquela que vem depois da seta. Então, seria a negação de R, que implica, eu vou manter, então, o meu sim, então, na nossa contrapositiva. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que negar a minha primeira proposição. Acontece que minha primeira proposição é aquela que vem antes da seta, é uma proposição composta, que tem o conectivo E. E como é que a gente faz para negar o conectivo E? A gente utiliza a lei de Morgan, a gente nega as duas proposições, ó, nega a proposição P, troca o conectivo E pelo conectivo OU e nega a proposição Q aqui. Essa aqui é uma das mais chatinhas quando tem assim, uma composta de composta aqui. Enquanto que na segunda forma seria utilizando a lei do Neymar. Qual seria a lei do Neymar, professor? Você vai negar a primeira proposição. Quem é a primeira proposição? É aquela que vem antes da seta, que seria então P e Q. Como é que faz para negar o conectivo E? Lei de Morgan. Você vai negar a primeira proposição, vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU aqui, você vai negar a segunda proposição aqui. Beleza, professor? E depois, você vai colocar agora o conectivo OU, ó, lembrando que esse conectivo do se então vai virar o conectivo OU, então eu vou colocar OU novamente aqui, e eu vou manter a minha segunda proposição. Quem é a minha segunda proposição? É aquela que vem depois da seta, que seria então esse R. Então aqui eu tenho que colocar a letrinha R aqui. Beleza, professor? Então existem essas duas formas de você encontrar a equivalente, que é o que ele está pedindo na questão aqui. Então, nas minhas opções, eu tenho que encontrar aqui ó, o se então, e aqui um ou, por exemplo, ou eu tenho que encontrar dois ous aqui, ó, ou aqui e o ou aqui, ó. Então vamos analisar nossas opções e sim, de cara, observa só o item E. Gosto de estudar e pratico esporte, ele colocou aqui o conectivo E, colocou aqui, ó, mas não tem uma vida saudável, esse mais aqui é como se fosse o conectivo E disfarçado, e observe que nas minhas formas de colocar na equivalente, não aparece o conectivo E. Então, já vou eliminar aqui o item E. Vamos aí para outro item que a gente possa também analisar. Está aqui no item A. Se não gosto de estudar nem pratico esporte, esse nem aqui é como se fosse o conectivo E mais o não. Ó. É o conectivo E mais o não. Eu posso, inclusive, ler assim, ó, não gosto de estudar e não pratico esporte. Observe que vai aparecer aqui no item A o conectivo E, só que eu não utilizo o conectivo E aqui nas minhas formas de equivalência. Basta observar, ou vai ter o se então, ou vai ter o ou vai ter dois ou aqui. Então esse item A aqui já é um item falso, porque não pode aparecer o conectivo E. Vamos analisar agora aqui o item B de bola. Se tenho uma vida saudável, então gosto de estudar e pratico esporte. Novamente apareceu o conectivo E, e a gente sabe que não vai aparecer o nosso conectivo E aqui. No item C tem assim, não gosto de estudar ou não pratico esportes ou tenho uma vida saudável. Opa, beleza, esse aqui pode ser esse item pode estar utilizando o 2. Vamos só verificar cada uma dessas proposições. Primeiro eu tenho que encontrar a negação de P aqui. A negação de P seria quem? Bom, a P seria gosto de estudar. Aqui ele botou não gosto de estudar. Ele negou de fato a primeira proposição. Colocou o conectivo ou. Vamos ver se ele negou a segunda proposição, que seria a negação de quê? Que seria o quê? Pratico esporte. Então ele botou assim, ó. Não gosto de estudar ou não pratico esporte. Beleza, ele conseguiu aqui também negar essa segunda proposição. Colocou o conectivo ou novamente, ó, conectivo ou.
E agora eu tenho que manter a minha proposição R, que eu chamei aqui ó, de tenho uma vida saudável. Olha só, tenho uma vida saudável. Não tenho menor dúvida de que o item correto, de fato, vai ser esse item C de casa. E aqui no item D, ó, se não tenho uma vida saudável, então não gosto de estudar, nem ou nem novamente, é o E mais o não. Esse aqui, então, é o conectivo E, e o conectivo E não aparece aqui na nossa análise quando eu estiver falando de equivalência da proposição do sim. Então, logo o item de fato vai ser esse item C de casa. Vamos aí para a questão de número 15. Marcos declarou, sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. Observe que o conectivo que ele utilizou é o conectivo ou aqui. Temos aqui duas proposições interligadas por esse conectivo ou. Conclui-se, ou seja, eu posso concluir dessa proposição que ele mentiu se ele o quê? Então, beleza, está considerando essa proposição que ele está dizendo aqui em cima como sendo falsa, já que ele está mentindo. O que é que a gente pode concluir com isso? Bom, se eu sei que ela já é falsa e eu estou no meu conectivo ou, eu posso inclusive utilizar aqui a tabela verdade. Como assim, professor? Quando é que o conectivo ou vai ser falso? Quando é que o conectivo ou vai ser falso? Só existe uma possibilidade, quando essa primeira proposição for falsa e essa segunda também for falsa. Com base nisso, eu já consigo resolver a questão, porque eu preciso encontrar nas minhas opções aquilo que é verdadeiro. E observe que em todas as minhas opções eu tenho um conectivo E, e esse conectivo E só será verdadeiro quando? Quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então vamos lá, tenho que analisar cada uma dessas proposições e verificar aquela que tem duas verdadeiras. Então aqui, ó, for ao teatro no sábado. Sábado vou ao teatro. Bom, se ele vai ao teatro no sábado, isso ele está falando uma mentira, porque eu sei que isso aqui é falso, ó. Então, essa primeira proposição já é falsa. Estou no meu conectivo E. O que é que eu já posso concluir de cara aqui? Que isso aqui vai ser falso. Porque, por mais que essa segunda proposição seja verdadeira, e de fato ela é, não importa, porque a primeira proposição já é falsa. E o conectivo E só admite ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras aqui. Já no item B tem, for ao cinema no sábado. Ele até confundiu as coisas aqui, ó. No sábado ele vai ao teatro. No domingo ele vai ao cinema. Ele botou aqui, for ao cinema no sábado. Ele trocou as ideias aqui. Eu já nem vou mais considerar esse item aqui, porque eu não posso nem afirmar se ele vai no sábado, no teatro, no cinema. Então o item B eu não vou nem olhar. No item C, for ao teatro no sábado. De novo, ó, sábado vou ao teatro. Isso é uma proposição que é falsa. Eu estou no meu conectivo E, eu já posso eliminar esse item aqui. Por quê? Porque o item tem que ter o conectivo E, tem que ter as duas proposições verdadeiras. A primeira já é falsa. Aqui no item D, vamos lá. Não for ao teatro no sábado, beleza? Ó, teatro, sábado, não for, seria uma proposição verdadeira. Por quê? Porque ir ao teatro aqui, pela minha questão, ela é falsa. Então, esse aqui, ó, eu já posso colocar como sendo verdadeiro. Até aqui, até esse momento, eu posso até marcar esse item D aqui, mas vamos continuar a leitura aqui, ó. O conectivo E está aqui. Não for ao cinema no domingo. Domingo, vou ao cinema é falso, então não for ao cinema no domingo também vai ser uma proposição que é verdadeira. Eu estou aqui diante de duas proposições verdadeiras interligadas pelo conectivo E. Logo, essa proposição aqui é verdadeira, então isso é o que eu vou poder concluir aqui dessa mentira aqui de cima aqui. Então o item D já é o nosso item correto. Vamos só analisar aqui o item E. Ó. Não for ao cinema no sábado. Cinema, ele de novo confundiu aqui as ideias aqui, ó. No sábado ele está falando em ir ao teatro e não ir ao cinema. Por isso que eu nem preciso analisar esse item aqui, porque não posso afirmar nada sobre isso daí. Portanto, o item correto de fato dessa questão vai ser o nosso item D de dado. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, eu só peço que você clique aqui embaixo em gostei. Também se inscreve no nosso canal. E caso você não seja aí o seguidor do Apótema lá no Instagram, segue também a gente lá, que é @apótemamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!